tarde. Uma alegria estar aqui na companhia de vocês no último dia da Exposibran. A plateia pós-almoço demora um pouco para ligar, né? ou ficar plenamente atenta, mas esse painel merece, né? Ele merece de verdade. Bem, eu sou Sérgio Andrade, diretor executivo da Agenda Pública, e realizamos com o IBRAM o Prêmio Municípios Mineradores. Mas hoje eu tenho um privilégio raro aqui de mediar uma mesa, uma sessão, um painel sobre diversificação econômica e conteúdo local, com aqui uma composição muito realmente singular, né? Nós temos dois gestores de municípios emblemáticos da mineração, Canaã dos Carajás e Itabira, né, aqui conosco, vencedores do Prêmio Municípios Mineradores, mas também dois gestores que, com trajetórias muito consistentes, que vão compartilhar conosco aqui apenas algumas coisas que estão fazendo. Portanto, o painel não poderia ser mais convidativo aqui à nossa audiência. Bem, eu queria apresentá-los, então. Acho que esse é o mais interessante aqui, ouvi-los. Josemira Gadelha, ela é vice-presidente da AMIG, Associação dos Municípios da Mineração. Já não é mais de Minas, é para além de Minas, é do Brasil. E prefeita reeleita de Canaã dos Carajás. Muito obrigado pela participação. Bárbara Godoy, ela é chefe de relações governamentais da Kinross. Já ouvimos algumas experiências da Kinross em outros painéis. Muito interessante ter você conosco, Bárbara, obrigado. E Adriano Soares. Adriano é gerente-geral de ESG e Saúde, Segurança e Meio Ambiente na Nexa. Então, que bacana ter vocês aqui. E Marco Antônio Lage, o presidente da AMIG e o prefeito também reeleito de Itabira, né, tão significativa na nossa memória, na nossa história da mineração. Contando um pouco para vocês sobre o histórico desse painel, nós tivemos no ano passado um debate que foi muito consistente, foi uma temática que não vinha aparecendo de forma tão presente na Exposibran, que é o desenvolvimento de fornecedores. Então, ano passado, essa temática veio, né, ela ganhou corpo, um debate mais consistente, e esse ano nós ampliamos, né, para discutir, para além do desenvolvimento de fornecedores, diversificação, políticas públicas e outras iniciativas, conteúdo local e construção de legados, né, a partir dessa discussão. Bem, a mineração, ela, como vocês sabem, representa uma oportunidade estratégica para dinamizar economias locais, historicamente pouco diversificadas, mas para que essa oportunidade seja realmente favorável ao território, é necessário um conjunto de estratégias públicas e privadas para gerir possíveis efeitos sobre os preços e estruturas produtivas locais e reforçando a importância de investir desde o início em conteúdo local e, principalmente, em políticas de diversificação econômica, para ampliar benefícios e garantir desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. A pesquisa Mineração e Condições de Vida, realizada pela Agenda Pública com apoio da Plataforma de Transição Justa e do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, analisou 79 municípios com atividade mineral e constatou que esses territórios têm médias superiores em proteção social, então comparando mineradores com o nacional, tem desempenho superior em proteção social, em finanças públicas e infraestrutura. Como vocês já avaliam, né, são capacidades institucionais fundamentais, mas esses mesmos municípios, 79, né, um universo grande, registram desempenho menor num subíndice da pesquisa sobre desenvolvimento econômico, indicando, por outro lado, um grande potencial que iniciativas e políticas de diversificação econômica e conteúdo local, inovação, têm para gerar desenvolvimento real nesses territórios, nesses municípios. Então, eu queria começar aqui colocando a bola em campo com os nossos convidados e perguntar a vocês, de maneira, para uma pergunta geral, para aquecer a nossa conversa aqui, quais os instrumentos que
tanto na gestão pública, quanto vocês, gestores, à frente de iniciativas nas empresas, instrumentos privados, portanto, vocês consideram mais eficazes para promover a diversificação econômica em territórios mineradores? E se vocês poderiam dar exemplos, né, para que a gente conseguisse enxergar bem concretamente o que nós temos aqui como indicativo da parte de vocês. Vamos começar com a Josemira, pode ser? Me ouvem? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse painel muito rico, né, ao lado da Bárbara, do Adriano, do nosso prefeito, querido prefeito aí, presidente da MIG, o Marco Antônio Lage, e de você também, André, sempre conosco, né, nesses encontros da Exposibram. Olha, para nós é sempre muito desafiador. A gente que tem gestão em município minerador, a gente precisa sempre estar muito preocupado com as oscilações do mercado, né? A gente faz um planejamento e a gente tem que entender que município minerador, ora a arrecadação está alta, ora a arrecadação também pode não estar. A gente depende muito dessa oscilação de mercado. A gente tem que estar preocupado também com o número de pessoas que todos os dias chegam em nossos municípios, pelo simples fato de ser um município minerador e atrai as pessoas que vêm com esse sonho do emprego, enfim, de construir sua vida e acabam ficando em nossos municípios, e nós temos aí esse desafio também de cuidar dessas pessoas. E nos impõe uma responsabilidade muito maior. Nós trabalhamos, e eu tenho como instrumento público o PPA, que a gente precisa estar muito alinhado com o PPA. O nosso plano diretor também precisa estar muito bem desenhado, a gente precisa ter isso muito certo. Nós temos em Canaã dos Carajás um Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, que esse fundo ele foi criado para que a gente pudesse investir no ensino superior, para que a gente possa ter esse cuidado com as pessoas, na capacitação das pessoas, cuidar do nosso povo, primeiramente. E temos aí um planejamento estratégico de governo, que foi alinhado com a Fundação Getúlio Vargas, e nesse planejamento a gente trata aí de um município com 3 eixos. E diga-se de passagem, esse planejamento, André, ele foi pensado para até 2050, então para os próximos 25 anos. A gente trata de prosperidade, sustentabilidade e felicidade. Felicidade, a gente precisa pensar assim, porque quando eu falo de um município feliz, eu estou falando de toda uma infraestrutura que eu preciso colocar nesse município, né? Eu preciso propiciar a esse município escolas, eu preciso que ele tenha aí hospital, e nós estamos construindo um grande hospital no nosso município. Eu preciso ter mobilidade no município, e nós temos sido exemplo disso aí. E as pessoas que chegam, encontram essa infraestrutura, elas podem pensar em ter suas vidas prósperas a partir daí. Então, eu estou te falando de exemplos que nós já estamos desenvolvendo em Canaã dos Carajás, com esses instrumentos, né? E na prosperidade, pensar na felicidade, em ser um município de pessoas que têm qualidade de vida. Porque se você une esses 2 eixos, você chega depois na felicidade. Então, um município onde se possa, de fato, ter uma qualidade de vida que foi pensada a partir de uma equipe, de um estudo, algo muito bem consolidado para a gente ter na nossa Canaã dos Carajás. Eu vou deixar para falar mais desse nosso planejamento estratégico, acredito que os outros, cada um deve abrir um pouco, Sérgio. Eu vou depois querer falar
sobre o que é esse planejamento estratégico para os próximos 25 anos e o grau de responsabilidade que nós, gestores, eu falo de mim e dos meus sucessores, né, daqueles que chegam depois, de dar continuidade a esse planejamento. Queremos conhecer as iniciativas. Bem, gostaria de intercalar, para que a gente tivesse aqui um jogral. Bárbara, você pode nos contar um pouco mais sobre instrumentos, se você quiser. A Bárbara é formada em gestão pública na Fundação João Pinheiro, a melhor escola do país, não é? Então a Bárbara está muito à vontade também para falar sobre isso. E você pode trazer aqui alguns insights, Bárbara, por favor? Claro, Sérgio. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade que o IBRAM está dando a todos nós desse setor de poder estar aqui em Salvador, na Bahia, celebrando a mineração, conversando sobre mineração. Estou na pessoa do presidente Raul, do general Fernando, do Paulo Henrique. Gostaria de agradecer muito essa oportunidade desse tema estar aqui e de eu poder estar contribuindo com o Marco, com a Josemira, com a Adriane e com você, para poder falar um pouquinho. Primeiro, agradecer ao IBRAM essa iniciativa e a temática. Eu queria falar também um pouco, Sérgio, retomando o agradecimento ao IBRAM, do Grupo de Trabalho 7 de Desenvolvimento de Territórios, que eu faço parte há 1 ano e meio, desde que eu cheguei na Kinross, coordenado pelo Anderson, pela Cíntia, onde várias mineradoras, como a Kinross, a Nexa, a Uzi Minas Mineração, a Mosaic, a Celor, se eu estiver esquecendo de alguém, depois eu complemento, mas a gente tem diálogos semanais sobre o assunto, onde a gente pode tratar das experiências de cada um, de como cada projeto está acontecendo dentro do território que acolhe, né? Então, cada um conta um pouquinho de como está sendo a história, dos desafios. E esse grupo é muito inspirador e significa que o IBRAM está pensando nesse assunto. O IBRAM está de olho nisso também por nós, enquanto setor, para que a gente não se esqueça da importância de pensar no território e nas pessoas que estão nos acolhendo quando a gente chega numa cidade, né? A gente agora, né, recentemente, ontem, né, ou antes de ontem, o Raul anunciou os nossos objetivos para a COP e dentre eles teve um objetivo que esse grupo contribuiu muito. Eu queria até ler, se me permitem, porque ficou muito legal e eu acho que é simbólico, né, do comprometimento do setor com essa temática. O compromisso vinculado à adaptação fala o seguinte: fomentar a elaboração de 30 planos municipais de adaptação às mudanças do clima em territórios com mineração até 2030, integrando a agenda climática a planos diretores, mobilidade, saneamento e infraestrutura urbana, ferramentas de apoio, o Índice de Progresso Social, estudo de maturidade da Defesa Civil, nossa parceira, né, de sempre, e o aplicativo Prox. Então, essa meta ela foi feita com muito carinho, com muita dedicação, pensando em cada um dos desafios que a gente vislumbrou. Então, assim, acho que é importante fazer esse recorte para que todos também saibam do trabalho que o grupo vem desempenhando e como é uma temática cara ao IBRAM e a gente fazendo parte disso. Sérgio, como você disse, a minha formação é em gestão pública e eu estou aqui em Rosa há 1 ano e meio, mas eu venho do setor público e é muito interessante quando a gente pensa que a lógica do setor público, ela é uma lógica do quê? Do interesse público. Então, o gestor público, ele está adstrito ao princípio da legalidade, ele tem restrições, ele tem, como a Josemira disse, né, ele tem um rito a ser seguido, existe toda uma lógica na atuação do gestor público que precisa, antes de qualquer coisa, poder conversar com o que aquela mineradora que chega, aquela economia, aquela indústria que chega, impacta, né? Então, eu penso muito, quando eu penso em ferramentas eficazes, eu penso em ferramentas que consigam convergir a lógica pública, as peculiaridades da lógica pública e a lógica privada. A lógica privada, ela não precisa ser vista com maus olhos como sendo só visam o lucro. A gente já sabe que não é assim. A lógica privada que for assim, ela está fadada ao fracasso. E não é o espírito da mineração congregada aqui por esse IBRAM.
o espírito da mineração que a gente pratica é uma mineração sustentável que depende dos órgãos públicos, depende da sociedade civil, depende das comunidades que estão vizinhas, depende das pessoas que estão falando sobre mineração, sobre todos esses cenários. Então, eu vejo como uma grande ferramenta, quaisquer ferramentas que consigam congregar essas duas lógicas, né, vai ser muito eficiente. Então, eu acredito assim, em Paracatu, talvez a ferramenta mais eficiente que a gente tem, e gostaria de citar aqui, é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável. É um lugar, é um locus onde público, privado, né, sociedade, escola, academia, estão lá para poder pensar a cidade e o desenvolvimento dessa cidade. Então, também só um exemplo para a gente poder abrir e escutar os demais colegas. Muito bom. Bem, 2 exemplos aqui, planejamento de longo prazo e governança multi-atores, né, público-privada. Queria perguntar agora, passar para o prefeito Marco Antônio, que talvez tenha um dos desafios mais emblemáticos aqui entre todos nós. O senhor tem aqui um grande desafio, Itabira é emblemática também da mineração. Então, como é que o senhor compreende esses mecanismos que poderiam e podem, né, são eficazes para a diversificação dos territórios? Bem, primeiro, Sérgio, prazer em revê-lo, né, mais uma vez. Prazer estar participando aqui desse painel com o Adriano, com a Bárbara e com a Josemira Amiga, vice-presidente lá da MIG, e que é uma grande prefeita, né, exatamente por isso também. Ela está trabalhando com o mecanismo mais acertado para a gestão pública, que é o planejamento estratégico de longo prazo. E isso nos primórdios, né, no início da produção mineral em Canaã, que já tem 30 anos, remete a 31 anos, mas para não acontecer exatamente aquilo que acontece, a história dos territórios minerados que não se preocupam com planejamento, que é um grande desafio, o planejamento estratégico das prefeituras, do setor público. Não há conhecimento para isso, não há estruturação para isso. Então esse é o maior desafio. E Itabira, como você bem disse, tem um desafio ainda maior, porque é quase um século de mineração, 83 anos, é o berço da Vale. A Vale foi criada para explorar a primeira grande mina de céu aberto do país, em Itabira, né, o Pico do Cauê, né, para atender em 1942 a indústria bélica que demandava mais minérios para a Segunda Guerra Mundial. E nesse momento todo, 83 anos depois, são mais de 2 bilhões de toneladas de minério de ferro exploradas naquele território. E a cidade ainda depende economicamente mais de 80% de uma única empresa, de um único segmento econômico. Então isso realmente é dramático e se torna mais dramático ainda, se tornou mais dramático ainda, quando a Vale anuncia no seu relatório para a Bolsa de Nova York que, né, a data de exaustão mineral para 2041. Embora, felizmente, o presidente Gustavo Pimenta tenha dito que deve-se haver uma sobrevida, haver mais alguma produção, ainda que mais cara, não é? Mas ainda há algumas possibilidades. É sobre essas possibilidades que nós precisamos e estamos debruçados sobre elas, né? Para pensar o futuro, para pensar além de um mandato. Eu acho que essa é uma lógica cultural da política que precisa de modificar, de mudar o que Josemira já está fazendo. O que eu estou fazendo, eu venho da iniciativa privada, né? Sou prefeito pela primeira vez, o segundo agora reeleito, mas fui executivo de multinacional durante 25 anos e a vida toda nós trabalhamos com planos decenais. E isso é necessário na gestão pública também. E é por isso que a gente fez uma proposta em Itabira de criar um projeto chamado Itabira Sustentável, ainda que tardiamente, mas que precisamos de acelerar para trabalhar os legados da mineração, não é? E por isso que, e aí perpassa todos os aspectos, o plano diretor, o fundo de desenvolvimento que já existe. Então existem instrumentos já há algum tempo, mas que não foram bem trabalhados. Porque não adianta também criar instrumentos, as empresas apoiarem esses instrumentos, investirem neles, se não há um plano, não há um rumo, não há uma visão estratégica
e um encaminhamento de curto, médio e longo prazo, o que vai ser implantado, quais são as prioridades, né, e quais os resultados que são esperados. Como se faz na iniciativa privada, como se busca, né, como se é cobrado pelos acionistas das grandes empresas. E esse é um desafio importante, porque nem os municípios têm a expertise para desenvolver esse plano. Então, essa é a chave, né? E nem as empresas, porque as empresas têm outras demandas e outras metas e outras missões que são cobradas pelos acionistas. Às vezes, o longo prazo da empresa é o plano de longo prazo, mas muito focado na produção, né? Muito focado no core business das empresas, e não no aspecto territorial. E é isso que, no âmbito da MIG, a gente tem debatido com prefeitos, né, tentando trabalhar um pouco essa mudança cultural, de modelo mental, também da gestão pública, olhar um pouco mais para frente, para ter projetos de Estado e não de governo. E o Itabira Sustentável propõe isso, né? Ele nasceu em 2021, já dando os primeiros resultados agora, 4 anos depois já deu os primeiros resultados, foi o planejamento de curto prazo. A gente cuidando, a prefeitura cuidando dos básicos, né, que são serviços públicos de qualidade, e tem recurso para isso, porque as cidades mineradoras ou mineradas, elas passam por esse período de produção com dinheiro em caixa, então é preciso de planejar, ainda que sujeito às volatilidades, comentado aqui pela Josemira, que muito nos aflige também, principalmente quando a gente tem uma economia muito dependente, muito minério dependente, não é? Mas ainda assim é possível, a gente tem que trabalhar com todos os instrumentos, mas sem um planejamento estratégico. Então, de novo, a gente fala em planejamento estratégico, mas sem planejamento estratégico, esses instrumentos, eles são fragilizados. Então, é para potencializar os instrumentos que já existem e que muitas vezes têm recursos das empresas, é preciso ter um plano muito bem elaborado, e aí a gente precisa de ajuda externa, precisa de contratar, muitas vezes não tem recurso para contratar, mas em Itabira começa a funcionar. A Vale tem investido nessa consultoria para estruturar, para colocar de pé e para a gente ter essa visão de médio e longo prazo, principalmente, que dê continuidade a esse processo. Eu acho que é um case que nós estamos tentando construir em Itabira, já que Finda vai ser a primeira grande mina e talvez o final, a gente busca falar em cidade feliz, né, Josemira? A gente busca um final feliz e não um final de esvaziamento e empobrecimento, que é péssimo para a comunidade, péssimo para os territórios e muito ruim também para a reputação das empresas. Muito bem. O senhor trouxe novamente, claro, o planejamento, mas chama atenção também para a gestão, que aliás foi aquilo que a categoria em que o município venceu, né, no Prêmio Municípios Mineradores. E curioso esse relato do prefeito Marco Antônio, porque exatamente na avaliação que se faz da pesquisa, mineração e condições de vida, não são aqueles municípios com maiores receitas necessariamente que têm melhores desempenhos. Então, chama atenção aqui para a importância da gestão, que a prefeita Josemira destacava, o prefeito Marco Antônio, e queria muito ouvir agora o Adriano, né, para que nos traga aqui outros insights importantes dessa equação. Desenvolvimento não se faz sem empreendedores, não é, Adriano? Então, sem as empresas não tem desenvolvimento econômico. Aí o poder público pode criar ambiente, pode fazer o que for, mas quem toma risco, quem faz acontecer ali são os empreendedores. E como é que você olha para esses instrumentos e o papel, né, que vocês têm ali em vários territórios? Ótimo, ótimo, Sérgio. Obrigado aí pela oportunidade. Agradeço aí, né, ao IBRAM a oportunidade da gente estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. Um assunto extremamente importante, interessante, né? Bárbara, Josemira, prefeito Marco, prefeita Josemira, um prazer estar aqui com vocês aqui, compartilhando um pouco aí da nossa experiência como Nexa. Eu queria começar falando que antes de ser um executivo hoje da empresa, de estar numa posição como executivo, eu sou um cidadão, né, que nasceu e que cresceu num território minerário. Sou mineiro de coração, com grande influência, né, de perceber a mineração no meu entorno,
de ter histórias de pai que trabalhou na mineração, de sogro que trabalhou na mineração. Então a mineração sempre fez parte da minha vida desde a infância, e a Nexa tem um lema bem interessante, que é a mineração que muda com o mundo. E é muito legal a gente ver a quantidade de mudanças que aconteceram nos últimos anos, né? Lá nos primórdios a gente tinha talvez aí uma atuação assistencialista, hoje é uma diferença de perspectiva, de atuação, de engajamento, de mobilização dos setores públicos e privados muito diferente, e isso continua mudando, né? Eu acho que os principais pilares já foram trazidos aqui por vocês. A gente precisa, sim, pensar numa atuação equilibrada entre o poder público e a iniciativa privada. A gente precisa ter, por exemplo, iniciativas que visem o longo prazo. A gente precisa ter iniciativas que, de alguma maneira, incentivem, por exemplo, a diversificação econômica desses territórios, né, como um todo, exatamente para poder reduzir a dependência que os municípios têm, né, atualmente nos territórios minerários. E a Nexa tem algumas iniciativas bem interessantes, né? Nós temos, por exemplo, a construção dos planos de desenvolvimento local. Esse é hoje, em todos os municípios que a gente atua no Brasil, né, nós atuamos em 3 municípios mineiros e em um município do Mato Grosso, nós temos uma construção conjunta de um plano de desenvolvimento local, né, exatamente para poder ajudar a comunidade local, o poder público, a construção de quais são os principais pilares, né, para uma visão de longo prazo, para um planejamento estratégico como um todo. E a gente tem também os programas de apoio à gestão pública, né? A gente acredita que o poder público tem um grande poder de mobilização, né? Nós temos a nossa responsabilidade, né, dentro dos territórios, mas é o poder público quem tem o poder de mobilização, de mobilizar as instituições, de incentivar a inovação, de incentivar o empreendedorismo, de incentivar a formação de mão de obra local, de incentivar as instituições de ensino, né? E esse protagonismo, essa capacidade de mobilização, ela às vezes precisa de um auxílio, né? Como o próprio Marco comentou aqui agora, e aí acho que é aí que a gente pode trazer, agregar valor, né? Precisa às vezes de um apoio, de uma consultoria, de um suporte exatamente para o desenvolvimento, né, desses programas de gestão pública. E a gente já vê frutos disso, por exemplo, nos territórios onde a gente atua. Aripuanã, que é um município, por exemplo, no Mato Grosso, que tem um potencial turístico fantástico, né? Várias cachoeiras muito bonitas, né? Região amazônica, a gente tem trabalhado na construção junto, né, desse programa de apoio à gestão pública na construção do incentivo ao turismo local, né? Três Marias, por exemplo, que é um outro território onde a gente atua, a gente tem trabalhado, por exemplo, com um programa bem bacana de incentivo aos empreendedores locais. Mas acho que a linha é um pouco do que vocês comentaram aqui. Visão estratégica, visão de longo prazo, né, e uma interação bastante equilibrada entre o poder público e a iniciativa privada. Bem, nem tudo são flores, né? Então vamos falar dos desafios, né? Sempre quando se fala em estratégia de conteúdo local, isso representa um grande desafio para as empresas, né? É claro que comprar localmente é uma necessidade, enfim, fortalece a economia local, gera emprego, mas há desafios associados a isso. E também o mesmo acontece no debate sobre reconversão produtiva, né? Quer dizer, são atividades muito especializadas, a mineração né, nos municípios tem uma vocação, uma identidade muito particular, principalmente os grandes mineradores, como vocês, municípios que têm grandes atividades de mineração. E tanto do ponto de vista público quanto do ponto de vista privado, né, comprar localmente é um desafio, mas também diversificar a economia e buscar reconversão, né, que outras atividades eu posso desenvolver nesse território, o que existe para além do ciclo mineral, né? Quer dizer, e aí eu queria ouvir de vocês, começando pela Bárbara. Bárbara, você, nas ações que você tem liderado, a sua trajetória, compartilhar um pouco dos desafios, né, nessa trajetória de diversificação, produção de conteúdo local, enfim. Bom, eu estou na Kinross tem 1 ano e meio, então são outras pessoas, uma delas está aqui, Luana, nossa gerente de comunidade e comunicação, que vem conduzindo esse processo em Paracatu há algum tempo. Paracatu é uma operação
estamos lá numa operação de 20 anos e com a previsão de duração ainda para meados da década de 30. Então, a gente está operando, mas já precisa pensar em reconvenção produtiva, em fechamento, em uso futuro, né? Então, isso já é uma pauta. Eu acho importante resgatar que, assim como Itabira e Canaã, a Kinrosa apoiou Paracatu na construção do Paracatu 2030, né? Então, assim, como vamos estar em 10 anos? Então, foi até um estudo feito com o apoio do SEBRAE, da Fundação João Pinheiro. E, então, hoje, toda a nossa plataforma de investimento social e como atuamos se pauta nesse plano. Então, a gente tem métrica para poder avaliar isso, ver como é que a gente vai seguir, né? E, então, tem essa métrica. A gente também usa o IPS, tanto a referência municipal quanto a referência das comunidades, para que a gente entenda quais são os desafios postos. Então, a gente usa de ferramenta, inclusive pública, de planejamento para nos ajudar. Pensando em reconvenção produtiva, Sérgio, a gente identificou as vocações de Paracatu. A gente também fez esse trabalho, esse plano também entra nisso. Quais são as vocações da cidade? Paracatu é um município secular, né? Ele está lá muito antes, né? Ele, o Ouro, estão lá muito antes de Brasília, muito antes da Kinross. Quem é Kinross perto do que é Paracatu, né? Está lá. E é um município com uma cultura muito pujante, é um município com muito potencial turístico também. A gente tem, em termos de cultura, a gente tem caretada, a gente tem várias manifestações populares, a gente tem uma música, festival, né, de música, a gente tem recentemente festival literário também. Então, é um município com produção artística, cultural, musical. Então, a gente tem essa felicidade. Eu falo que é uma felicidade, né? Então, tudo isso mostra para a gente como que a cultura pode ser um vetor de reconvenção, né? E não só isso. Hoje em dia, Paracatu é a maior área plantada, né, de Minas Gerais. Então, a gente tem um agro fortíssimo, né? Fortíssimo, e que convive muito bem, convivemos muito bem. Eu acho que é assim, até complementar. E isso eu falo que não é só sorte, porque eu acho que o município não se desenvolve, né, sozinho de modo aleatório. Tudo isso é fruto de muito trabalho e de muito investimento. Então, eu falei um pouco dessas ferramentas e dessa realidade, né? E você perguntou dos desafios. Eu acho que o desafio é realmente pegar todos esses dados, todo esse material e tudo isso que é identificado e colocar em ação. Né? Como, por exemplo, vamos desenvolver a parte de cultura, de turismo, turismo mesmo. Como fazer isso acontecer? A gente precisa pensar em rede hoteleira, a gente precisa pensar em rede de restaurante, a gente precisa pensar em pegar as cachoeiras, identificar onde que isso vai acontecer ou não. Temos o potencial de visitas a comunidades tradicionais, como que a gente vai viabilizar isso? Então, isso precisa ser pensado com o poder público, com as empresas e as pessoas que vão viabilizar isso, pensando nesse futuro. E também pensando que uma hora a mineração não vai estar lá. Então, eu acho que hoje o grande desafio é ter transparência nessa conversa, né? E como que a gente vai juntar todos os pratinhos, equilibrar todos os pratinhos em termos de recurso, de uso da CEFEM, como que isso vai acontecer para que essas políticas possam se tornar realidade. Então, acho que é um equilíbrio aí de pratinhos que precisa de estar todo mundo alinhado. E esses fóruns, como eu disse, a grande oportunidade que é o conselho, a estruturação desse conselho pode ser talvez a maior dificuldade para a gente conseguir viabilizar isso. Onde está a oportunidade, está o desafio também, né? Bem, esse painel não se constrói sozinho, depende de vocês aqui também, para que a gente tenha uma boa conversa. Então, olhem aqui para o nosso código de barras, vocês podem enviar perguntas para que a gente tenha aqui a participação de vocês também. Mas, prefeita Josemira, gostaria que a senhora compartilhasse um pouco dos desafios nessa agenda, né, de diversificação, estratégia de conteúdo local, porque, afinal de contas, o município tem todo o interesse em diversificar suas receitas,
tem toda parte daquilo que a ação pública faz. Então, muito curioso para conhecer aqui sua visão sobre isso. Sim, perfeito, Sérgio. E aí a Bárbara colocou duas palavras, estava muito atenta à sua fala, né? Ela falou de felicidade, eu disse, olha, eu já contagiei de algum modo aqui a Bárbara, né? Então a Bárbara já pode morar em Canaã. Quando falar em felicidade, você pensa em Canaã dos Carajás. E aí eu quero deixar isso para o público aqui também, viu? Que nos assiste. E ela falou uma outra palavra, e ela falou do IPS. Eu quero começar destacando que Canaã dos Carajás recebeu uma premiação agora em 2025 no IPS. Nós subimos 1.567 posições. Isso para nós é muito... É você ver, de fato, o resultado de um trabalho. É você medir. Olha, foi medido, né? Nós subimos 1.567 posições. Somos o segundo, estamos no segundo lugar no estado do Pará, né? Isso para nós também é muito representativo. E muito do que a Bárbara falou, né? De investimentos, né? Pensando nessa reconversão, eu quero começar talvez de trás para frente. Para a gente atrair empresas, para a gente pensar assim, Marco Antônio, como que a gente vai desenvolver nosso município? A gente conversa, né, a gente troca muito figurinha, assim, o Marco Antônio também é um exemplo de gestor, tenho muita admiração por você, né, você traz uma grande experiência, né, da iniciativa privada para a gestão pública, Marco, isso é muito importante. Como que a gente consegue, Adriano, atrair investimento para o município? Como que uma empresa vem se instalar em nossos municípios se ela não enxergar ali um bom hospital para atender seus funcionários, se essa empresa não enxergar uma educação de qualidade naquele município, né? Toda uma infraestrutura, ela precisa enxergar isso para que ela possa, como iniciativa privada, investir em nossos municípios. Porque não basta apenas ser um município minerador. O que esse município oferece a mais? Qual é a qualidade de vida? Então, eu penso que para a gente diversificar, para que a gente possa fazer essa reconversão, a gente precisa investir. Investir, sim, em toda uma infraestrutura. Em Canaã dos Carajás, nós temos investido muito na mobilidade urbana, para que a gente possa oferecer mais qualidade de vida com ciclovias, com calçadas acessíveis, com parques lineares, com áreas verdes, na segurança. Na educação, estamos investindo fortemente também na educação do ensino superior, de que nós cuidamos desde a creche ao ensino superior, e nós temos o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Você tem também, né, Marco, lá, que a gente investe no ensino superior, já construímos aí o prédio da Unifespa, que é a Universidade Federal Sul e Sudeste do Pará, já acontece lá em Canaã dos Carajás, vários cursos de universidades públicas, o UFPA, a Unifespa, nós temos o EPA, nós temos o IFPA, estou falando de um município, para quem não conhece Canaã dos Carajás, um município com 31 anos de emancipação política. Então, para nós, isso representa muito, representa dizer o quanto avançamos. Então, investir nessa educação superior também em Canaã dos Carajás, numa saúde de qualidade, expandindo os nossos serviços. E a gente falava ainda há pouco do SUS, né? E eu quero te dizer que o SUS acontece em Canaã dos Carajás, que a gente pode dizer que o SUS em Canaã dos Carajás, ele atende às vezes e talvez com uma maior amplitude do que a própria iniciativa privada. Por isso que nós temos também que atrair a iniciativa privada. Então, eu penso em a gente investir, em a gente fazer essa reconversão, atraindo investimentos na área da educação, que aí seria o turismo da educação, né? Universidades privadas também para Canaã dos Carajás, o turismo da saúde, atraindo investimentos aí de clínicas médicas, diversos serviços na área da saúde para o nosso município. O turismo de negócios, nós temos em Canaã dos Carajás um calendário de eventos que acontecem ao longo do ano, nós temos feira de negócios, nós temos o Canaã Gastronomia, nós temos o Canaã Cidade Junina, que é um evento que
por lá circulam durante 18 dias de evento milhares de pessoas. Isso aquece a economia, gera emprego e renda para o nosso povo, mas também é para atrair negócios, investimentos para a nossa cidade. Nós temos o Canaã Natal em Família, que também é um importante evento na nossa cidade, para que a gente não deixe mais o nosso povo sair, Marco Antônio, para passar o Natal fora. Nós queremos que eles tragam seus amigos, seus parentes, para ficar em Canaã dos Carajás, conhecerem esse importante investimento da gestão pública para atrair investimentos. E aí quem vai em Canaã dos Carajás participa dessa feira de negócios, que acontece geralmente no mês de outubro, é o mês de aniversário da cidade, e diga, olha, eu quero trazer minha empresa para cá. Eu quero investir nessa cidade. Essa cidade tem uma saúde de qualidade, essa cidade tem uma educação de qualidade, ela tem segurança, é uma cidade que oferece muitas oportunidades para mim, para minha família. E, além de tudo, eu vou ter qualidade de vida aqui. Então, é assim que nós estamos desenvolvendo e trabalhando a nossa cidade para atrair os investimentos privados. Muito obrigado. Que interessante. Vejam só que, normalmente, quando se pergunta sobre especialização, né, de municípios de mineração, normalmente nós temos algumas respostas prontas, né, em relação à agricultura, em relação talvez ao turismo, né, que é uma vocação que aparece muito, mas a discussão sobre economia de serviços, né, é uma questão muito interessante aqui que surge na sua fala, bem interessante, numa visão regional, né? Não apenas uma visão do município no seu contexto, né? Mas o município numa situação regionalizada, né? Muito interessante. Estou chamando a atenção aqui na fala de vocês em coisas que a plateia precisa prestar atenção, né? Bem, Adriano, conteúdo local é um abacaxi? Não, eu diria que os desafios estão aí, né? A gente precisa, assim, pensar de que maneira que a gente pode, sobretudo, utilizar, desenvolver, trabalhar, apoiar o que a gente tem de conteúdo local em cada uma dos territórios onde a gente trabalha, onde a gente opera. Eu queria trazer aqui, por exemplo, um exemplo prático, né, de como que a gente vem trabalhando essa questão exatamente de conteúdo local, já pensando nessa questão do uso futuro, que é um projeto que a Nexa tem em Vazante, né, chamado Vazantes Mineiras. A gente sabe do papel e da importância que nós temos em algumas cidades, né? Algumas cidades, a história... Meu microfone está ruim aqui. A gente sabe que a história de algumas cidades no Brasil, né, elas se misturam com a história... Ela se mistura com a história das empresas. A Bárbara comentou aqui que muito antes de existir Quim Rosa em Paracatu, já existia Paracatu, né? Mas isso não é assim, por exemplo, com outras cidades. O caso de Vazante, por exemplo, a fundação de Vazante é 1963, o início das nossas operações 1969. Né? Então, a história da cidade se mistura com a história da empresa como um todo. Caso parecido de Três Marias, por exemplo, né? Data de fundação da cidade muito próxima ao início das nossas operações. E aí, Vazante, nós tivemos, por exemplo, que trabalhar já numa iniciativa pensando exatamente no uso futuro, pensando no que existia de vocação do município, pensando exatamente no conteúdo local. Né? Qual é o contexto que Vazante está inserido? Vazante é uma cidade do noroeste de Minas, do Cerrado, né? Vazante está inserido, por exemplo, numa das maiores bacias leiteiras do Brasil, na região de Patos de Minas, Vazante, Lagoa Grande, ou seja, as cidades do entorno ali é hoje a maior produtora de leite de gado leiteiro do Brasil como um todo. Vazante tem um turismo religioso muito grande, né? As romarias de Vazante que acontecem na região mobilizam a cidade principalmente durante o mês de maio e tem um potencial turístico, por exemplo, com relação aí às grutas que existem na cidade. Então, como que a gente pode aproveitar todo esse conteúdo local e pensar no uso futuro da cidade, né? Pensando que o recurso mineral ele é finito, pensando exatamente como que eu posso diversificar a economia, sobretudo, trazer novos inputs para a economia. E aí, quando a gente fala de mineração que muda com o mundo, né, a gente como área técnica, a gente deixa de pensar num plano de fechamento de mina como um plano meramente de recuperação ambiental para pensar realmente num projeto de uso futuro.
E aí, dessas iniciativas internas, de uma iniciativa de inovação, de uma inspiração que a gente tem dentro do próprio Grupo Votorantim, o Grupo Votorantim tem, por exemplo, um projeto espetacular chamado Legado das Águas. Para quem não conhece, vale a pena conhecer o Legado das Águas. A maior reserva de Mata Atlântica hoje do Brasil. É um projeto de uso futuro que deu certo, e desse projeto de uso futuro foi criada uma empresa do Grupo Votorantim chamado Reservas Votorantim, que é hoje quem nos suporta, né? Então, Reservas veio para Vazante, e aí o time de Vazante está ali, todo ali presente ali, quem trabalhou e desenvolveu o projeto. Mas o Reservas Votorantim auxiliou a gente exatamente a trabalhar no conteúdo local, pensando exatamente em diversificação econômica e uso futuro das áreas. E aí nasce um projeto que é um projeto muito lindo, muito bacana, que vem trabalhando em 4 pilares, né? Um pilar voltado exatamente com iniciativas para o turismo, um pilar voltado para as questões sociais, um pilar voltado para pesquisas na região. Como eu falei, a gente está inserido dentro do Cerrado, existe aí uma parceria, por exemplo, com a Universidade Federal de Uberlândia, que tem estudado os potenciais da região. E aí uma outra iniciativa aí voltada aí ao plantio e produção. Como eu falei, por exemplo, né, que existe um potencial de produção de leite na região, um projeto atual da mineração que tem incentivado a produção e a melhoria genética do gado da região. Nós temos parte do nosso território, por exemplo, hoje dedicado à melhoria genética de gado da região. A gente tem parte do nosso território hoje, da nossa área, na produção, por exemplo, de mudas, pensando numa produção industrial de castanhas do Cerrado, né? Nós estamos hoje cultivando mudas de castanha baru, né? Pensando no futuro para a produção, para a diversificação econômica da região. A gente tem iniciativas exatamente que têm buscado trabalhar e melhorar, por exemplo, a integração dos projetos sociais que a gente tem com o nosso território. Então, Vazantes Mineiras traz exatamente isso. Como é que a gente pode utilizar o conteúdo local, como é que a gente pode incentivar a inovação, o empreendedorismo local e, sobretudo, trazer, né, diversificação econômica pensando no futuro. Agora, para mim, em termos de desafio, a gente conseguir fazer isso com solidez e antecipação. Qualquer projeto, de qualquer iniciativa, precisa de tempo para madurar, para amadurecer, né? Nenhum projeto, se eu tento hoje empreender, eu preciso de tempo para amadurecer. Esse projeto é um projeto que tem 4 anos. Então, um dos desafios é exatamente a gente conseguir fazer com que esse projeto se sustente, amadureça e possa trazer frutos aí no futuro. Que bom, Adriano. Você nos trouxe mais uma palavrinha aqui para o nosso dicionário. Tecnologia, né? Quer dizer, trazendo tecnologia, agregando valor, conhecimento, né? Muito bacana aqui. Vamos querer conhecer mais sobre as experiências de vocês aqui. Prefeito Marco Antônio, bem, como já dissemos aqui, o seu desafio não é trivial, né? Um município em fim de ciclo, então diversificação econômica é capital. Então, queria perguntar sobre esses desafios, né, naquilo que já é uma reconversão produtiva. As apostas, que desafios o senhor enxerga nesse momento para Itabira? Só depois... Oi? Tem um retorno aqui, mas acho que... Oi, agora sim. Depois eu queria saber do Adriano se a companhia ela participa dessas vertentes econômicas, desse desenvolvimento diretamente, né? Porque não faz parte do core business, né? Bacia leiteira e tal, e como é que isso se dá? Isso eu acho que é interessante a gente saber disso também, né? Mas eu também me permita, viu, já que a Josemira né, deu uma cantada em público aqui para a Bárbara e aqui em Rosa e lá para Canaã, e lá deve ter ouro, né? Quem sabe o Adriano faz investimentos em Itabira, a gente já se vira para arrumar zinco lá, viu, Adriano? A gente arruma um zinco lá de alguma maneira. Mas, enfim, o desafio é enorme, né? Esse desafio, esse painel aqui, ele é muito importante, né? Cumprimento o IBRAM novamente por isso, por promover isso, inclusive trazer a participação dos municípios, porque é um grande desafio. Talvez Itabira, 8 décadas depois, não tenha encontrado o caminho exatamente pelo desconhecimento, pela governança, que não é fácil, nesse processo inteiro, não é? E conforme a Josemira colocou aqui, eu tenho que tomar cuidado para não repetir as palavras da Josemira, que nós temos o mesmo conceito de gestão pública
né? E eu estive em Canaã, né, visitando a cidade pela AMIG, fizemos um evento da AMIG lá e pude ver exatamente tudo que ela está dizendo aqui, como está se desenvolvendo, o que é muito positivo. Mas não existe desenvolvimento econômico, eu acho que o principal desafio é esse. Não existe desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Se o ambiente não estiver absolutamente preparado, aderente a investimentos, né, de empresas, e as empresas elas procuram, claro, no caso da mineração, o território, né, que tem a reserva, né, que tem o ativo. Mas é muito melhor para a empresa ela chegar num território ou participar de um território onde tem uma governança sobre o desenvolvimento social, né? Então você tem que ter educação de qualidade, tem que ter saúde de qualidade e expandir isso de forma até que isso se transforme em negócios, em serviços, né? O Itabira estamos trabalhando no polo universitário, o polo médico, chamado do turismo médico. E o desafio é grande porque você tem que promover desenvolvimento social e nem sempre isso é uma realidade, né? Acho que quando a gente trabalha na capacitação da gestão pública e olha um pouco para frente, isso é essencial para que a gestão pública ela tenha resultados concretos, métricas e sobretudo, trabalhar com os indicadores, né? E no caso do zinco, não sei tanto, mas do ouro, mas o minério de ferro é uma produção muito em larga escala. E isso absorve demais as possibilidades. Itabira era uma cidade que, há 8 décadas atrás, tinha 2 empresas têxteis, tinha uma bacia leiteira, né, invejável, tinha uma produção, foi a maior produtora, o município maior produtora de bananas do estado de Minas Gerais, e tudo isso foi absorvido, tudo isso acabou. É o contrário, né? Então o que a gente precisa, porque a mineração de minério, ela absorve muito, absorve mão de obra porque paga melhores salários, tem os melhores empregos, capacita, né? E nós participamos dessa expansão, sobretudo quando a forma que nasceu essa produção em Itabira, que é para atender a indústria bélica, já nasceu com uma demanda, uma demanda muito grande por aumento de produção, né? E isso vai absorvendo as outras economias. O que tem que ser feito agora é o caminho contrário, né? No caso de Itabira, que tem data marcada para exaustão, é necessário recuperar, né, as tradições, as vocações, a partir de muito estudo, né, e a tecnologia, como o Adriano citou agora, não dá para abrir mão tem que, né, abrir mão das tecnologias, porque a mão de obra está cada vez mais escassa, não é só por conta da mineração, isso é um problema do país, Verdade. de uma maneira geral, e é preciso de compor isso, conviver. Então, a governança é muito importante. Quando eu pergunto ao Adriano se as empresas participam dessa governança, o que a gente criou em Itabira é isso, a Vale Dentro, né? Claro que a empresa ela não vai assumir o papel do prefeito, né? Muito embora no passado, falando de 4 décadas atrás, a Vale Estatal, a postura, o superintendente da Vale em Itabira mandava muito mais que o prefeito. E as pessoas procuravam, né, o dono da Vale para resolver os problemas. Mas mudou isso, né? E me inspira muito, me anima muito essa lógica, esse slogan da mineração que muda com o mundo. Porque é preciso de mudar com o mundo, o modelo precisa de mudar. E nesse sentido é que a gente vai conseguir vencer esses desafios. O desafio da governança, né? Não adianta falar em diversificação econômica se não tiver desenvolvimento social. Se a gente não cuidar dos básicos, né? Se não tiver educação. Assim, e há pouco tempo, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando assumi a prefeitura de Itabira, menos de 5 anos, a cidade que é entre os 10 PIBs do país, do estado, né, tinha uma educação em 469º lugar do IDEB, né? Então tinha um déficit de ensino, uma falta de cuidado, enfim, e as outras áreas do serviço público também. Então cuidar disso, expandir isso e trazer qualidade para isso é o básico. Isso é o básico para vencer os desafios. Depois a governança. E nós criamos um comitê do Itabira Sustentável para vencer esse desafio.
e para garantir que o programa ele se transforme num plano de Estado e não de governo. Tanto é que votamos na Câmara de Vereadores um projeto de lei criando o Plano Itabira Sustentável e a governança com a Vale dentro. Né? A gente até queria que a Vale presidisse o comitê, né? Mas foi demais, né? Aí foi não, é demais. Mas a Vale é vice-presidente, o prefeito assumiu. E depois você tem o Sindicato dos Trabalhadores, o Metabase, que é o sindicato forte da Vale, presente, Sindicato dos Produtores Rurais, Associação Comunitária, a Interassociação das Associações Comunitárias, as entidades mais importantes, Associação Comercial e Industrial, Clube de Dirigentes Lojistas, todos os atores que compõem a sociedade civil organizada estão presentes no comitê. São 15 membros que se reúnem mensalmente e que acompanham o programa, estruturado e acompanhado, dirigido por uma consultoria, né, que organiza e que mantém os avanços, né, que tabula os avanços ali para todos nós, e com as escolhas das prioridades dos investimentos. E com plano de investimento. Está no meu PPA os investimentos para este plano, né, do Itabira Sustentável, mas que depende da iniciativa privada. Tem outras empresas, as maiores empresas, e delas também são grandes fornecedores da Vale, que se desenvolveram localmente ao longo dos 80 anos, empresas já maduras, que estão também ali, mas que os investimentos principais deste planejamento será da Vale, né? Claramente será da Vale. E é muito mais barato desenvolver isso em 5, 10 anos, 20 anos, do que trabalhar com reparação no futuro, né? Então, a Vale colocou agora, ou seja, o acordo de Mariana custou 170 bilhões para a Vale, o acordo de Brumadinho custou mais 70 e poucos milhões para a Vale. E eu costumo dizer o seguinte, com 5 bi a gente faz as transformações necessárias para dar a vara de pescar, né? E não o peixe pronto, né? Para fazer com que, para criar as condições, o ambiente econômico favorável e a governança necessária para vencer esses desafios. Os desafios são muitos, né? Não é fácil, mas é preciso mudar o modelo para que a gente consiga chegar lá. Muito obrigado, o senhor foi muito didático aí diante do desafio, né? E trouxe mais uma palavrinha, investimento, né? Isso fundamental. Mas queria entrar aqui no terreno das oportunidades, né? E queria continuar com o senhor, prefeito, e perguntar sobre as oportunidades de Itabira nesse momento, né? O que vem na carteira de projetos estratégicos, como é que o dinamismo, a diversificação, o plano, né, que vocês construíram, o plano de desenvolvimento econômico, como que apostas, que iniciativas concretas estão presentes, né, nesse documento? Além nesse plano Itabira Sustentável, além das diretrizes para a educação, né, para a saúde, também está nele tratamento de resíduo, mobilidade urbana, né? Então, tudo que compõe a vida de um ambiente urbano, né? A COP30 agora vai falar muito dos municípios, né? O meio ambiente urbano. Então, tudo que compõe o meio ambiente urbano está ali, né? Mas aí são dois fatores. O mapeamento a volta aos primórdios, ou seja, resgatar aquilo que é a vocação da cidade. Então, a bacia leiteira que tem lá, né, em Vazante, Itabira já teve. Então tem 1.000 quilômetros quadrados, é uma cidade, é um município com 1.260 quilômetros quadrados de área. É uma área muito grande, mais de 1.000 quilômetros de área rural, e que hoje participa só com 1% do PIB do município. Ou seja, virou uma monocultura de braquiária, sem produção, né, ativa da produção do agro, da produção rural. Essa é uma vocação. Então, isso está sendo estudado também de recuperar essa grande bacia leiteira que foi um dia. Tinha um grande laticínio, isso tudo acabou ao longo do tempo. Depois, o turismo de novo, que
é uma cidade turística, né? É uma cidade histórica com mais de 300 anos dos primeiros arruamentos, cidade literária nesse momento. Eu saí de lá ontem à noite, acabei de abrir o Festival Literário, vim para cá, volto, porque amanhã é aniversário do Carlos Drummond de Andrade, nosso grande poeta, filho ilustre, e tem uma vocação cultural muito grande, né? Então, na música, na poesia, na literatura, nas artes plásticas, nas artes cênicas. Então tem essa vocação que precisa ser explorada, porque o turismo é isso. O turismo procura cultura, procura ambiente, né, belezas naturais que também tem, né, nessa zona rural de Itabira, belíssima, com cânions e cachoeiras, para ser aproveitada, explorada, e gastronomia, né? Então isso que compõe o turismo. E a gente projeta no Itabira Sustentável aquele exemplo que é muito presente, né, no Reino Unido, Romênia, Alemanha principalmente, França, muito na Europa, que é o uso futuro das áreas mineradas como espaços turísticos, né? Então tem lagos, Então nós estamos projetando em Itabira para a gente construir no futuro, depende muito, né, dessa interação com a Vale, do maior museu de mineração a céu aberto do mundo, né? Porque a gente pode conhecer as cavas, não maquiar, assumir as marcas da mineração, ou parte delas, para a gente fazer o maior museu de mineração a céu aberto do mundo, conhecendo as cavas por teleférico, pelo alto, conhecendo a mineração e o conhecimento da mineração. A gente precisa, é oportunidade também de transformar a produção mineral e o uso dos minerais, tanto se fala em minerais estratégicos hoje no mundo, né? Inclusive, a disputa geopolítica, mas a gente pode trabalhar isso muito como conhecimento. E se tem pouco conhecimento sobre isso, né? As empresas mineradoras fazem um esforço enorme institucional, publicidade, né, de comunicação, para poder demonstrar isso para o senso comum, e isso pode ser feito através também de uma vertente do turismo, né? E o polo médico é outro desafio que as cidades mineradoras têm, porque elas se transformam num polo de atendimento. Então, Itabira tem 120 mil habitantes, mas é responsável sanitário pela saúde de 500 mil da região em volta, e agora está passando para ser um macropolo em saúde, vai ser responsável por quase 1 milhão de pessoas, de vidas. Então, vai trazendo também essa responsabilidade do atendimento sanitário, principalmente, da saúde pública, do SUS, principalmente. Mas aí também é oportunidade, porque você transforma isso em turismo médico, no polo universitário, no polo agro, no logístico, porque também lá na frente, com a ferrovia Vitória-Minas, uma das mais modernas do mundo ainda, saindo de Itabira e dando no porto de Vitória, pode, né, se transformar também numa oportunidade de um hub logístico ali para a indústria da região metropolitana de Belo Horizonte que exporta. Então, as possibilidades estão todas colocadas. Agora é trabalhar governança e investimento. Muito bem. O senhor trouxe aqui a palavra uso futuro, né? Essa discussão tão importante, e eu queria perguntar à Bárbara, porque o Plano Paracatu 2030 tem exatamente essa conotação, e é um plano estruturado, né, que prevê investimentos para adequação e uso futuro de áreas, tem uma discussão interessante sobre economia criativa em Paracatu. Então, queria que você contasse um pouco mais, Bárbara, sobre essa iniciativa, o que vocês vislumbram nesse período tão curto. 2030 está aqui na esquina. Está na janela, né, Sérgio? Não, com o maior prazer. A gente já tem tido essa discussão na Kinross há um tempo, né? A gente tem realizado seminários de uso futuro, alguns internos e outros com a participação de todas as partes, dos nossos parceiros estratégicos, né, que a gente vislumbra governo, sociedade civil, comunidades como parceiros estratégicos. Então, a gente realiza esses seminários que estão nesse Plano Paracatu 2030. E como o Adriano falou, a gente não olha só para a questão ambiental ou a questão que a gente fala intramuros. Não tem como a gente olhar só como, eu vou revegetar essa área, né? Não é mais sobre isso. E eu queria aproveitar esse ponto para falar o seguinte: a gente tem uma oportunidade muito grande hoje,
que é da evolução da regulamentação dos planos de fechamento de mina, né? A regulamentação é incipiente ainda. A ANM começou a regulamentar isso ainda de modo tímido, isso está em revisão. A SEMAD, a FEAM, aqui em Minas Gerais, aqui não, lá em Minas Gerais, tem começado a ter essa discussão de regulamentação. Hoje em dia, todas as licenças ambientais exigem isso como uma condicionante e com muita seriedade, mas não era assim no passado. No passado, você não tinha obrigação de planejar financeiramente o seu fechamento quando você começasse. E hoje isso é uma realidade, né? Hoje as regulamentações estão evoluindo, então a gente tem, eu vejo que a gente tem como parceiros aí, tanto o Estado quanto a União, para poder ajudar no pensar desse uso futuro. E eu queria só fazer uma breve divagação aqui antes de continuar nas oportunidades, com base em tudo que a gente falou. Quando o Marco falou que para poder ter desenvolvimento econômico, a gente precisa de ter desenvolvimento social, eu achei tão lúcido isso, sabe, o Marco, porque, de fato, não tem como a gente pensar em economia, em renda, em recursos, se a gente não tem o básico, né? E nós estamos falando em situações, em municípios minerados, né, em minerários, dependendo da terminologia, que o município é a ponta de lança, né, gente? A gente é onde tem menos recurso, mais obrigação. Então, a gestão pública municipal ela é muito desafiadora. E a gente tem uma característica ainda nacional de pouco desenvolvimento de políticas públicas participativas. Nossa Constituição é um bebê, né, 88. Então, assim, essa cultura participativa das pessoas, das empresas, do governo, juntos, planejando e executando as políticas, ainda é um exercício para todos nós. E eu acho que a gente tem oportunidades aqui, a mineração e a saída da mineração e conviver com a mineração traz para a gente oportunidades. Então, desculpa a divagação, mas acho importante falar um pouco disso, porque é nesse contexto que a gente tem que pensar nessas oportunidades. E em Paracatu a gente tem feito seminários também de cultura, né, da economia criativa, a economia da cultura, porque a gente vê na cultura uma potência econômica, né? A gente tem muitos investimentos, Lei Rouanet, Lei do Esporte, então a gente usa as ferramentas tributárias que a gente tem para poder investir nisso, então as ações têm que acontecer em Paracatu. Então, essa consciência de que um festival literário, um festival gastronômico, um festival cultural, movimenta a cidade toda, você tem realmente recursos, você tem renda girando. Então, a gente tenta fazer esses seminários, inclusive, para que as pessoas entendam isso e vejam essa potencialidade, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim. E eu acho interessante também a gente pensar, não só na questão da cultura, como que na própria discussão dos usos futuros, a gente precisa, às vezes, abrir realmente a cabeça, porque a gente pega muito benchmark internacional, né? A gente fala, aconteceu assim, a gente precisa começar a construir nossas próprias experiências, né? E soluções. E lá em Paracatu, a gente costuma discutir muito assim, o que vai acontecer com a barragem depois, né? O que vai ser feito, como vai ser feito. Então, conversar com as pessoas até sobre esse imaginário. O que passa na cabeça delas, o que elas entendem, como isso pode ou não acontecer. Então, acho que esse envolvimento, né, colabora e se torna uma oportunidade para que sejam soluções perenes. Porque senão, né, é o que você falou, a gente não está construindo uma nova página, a gente só está com um final triste, né? Adriano, sem dúvida, o projeto Legado das Águas é muito conhecido, né? Se discute muito sobre esse projeto. E nessa nova iniciativa que vocês vêm liderando em Minas Gerais, sempre há questões de sustentabilidade. Você mencionou que a Reservas Votorantim, de alguma maneira, participa. Como é que vocês trabalham nessa perspectiva de sustentabilidade, já que se trata de uso futuro? Quer dizer, é uma área que está sendo legada, né, para um uso econômico que vai gerar renda para o município. Queria que você contasse um pouco mais para nós, porque é muito interessante esse caso de vocês em Vazante.
Não, então, contando um pouquinho, talvez para quem não conheça a história do legado das águas no estado de São Paulo, há um tempo atrás, né, quando o Grupo Votorantim opta por produção de alumínio na região de São Paulo, eles assumem, né, como premissa que teriam toda a cadeia, né? Então teria a fábrica de alumínio, que é hoje uma das maiores fábricas de alumínio aí do mundo, teriam as jazidas de bauxita e teriam energia, né, produção de energia hidroelétrica. E para se ter energia é necessário ter água, né? E exatamente como parte da necessidade de negócio, inicialmente, as áreas de preservação foram áreas de preservação, né, adquiridas pelo Votorantim no passado para garantir o fornecimento de água, para garantir o fornecimento de energia elétrica, para garantir a sustentabilidade do negócio com visão de longo prazo. E tudo isso acontece com essa área de preservação de Mata Atlântica sofrendo pressão imobiliária de um estado rico como o estado de São Paulo, né? Então, todo um trabalho foi feito para poder manter essa área preservada durante os últimos anos, até que essa área vira hoje uma oportunidade de negócio do Grupo Votorantim, a ponto de se criar uma empresa chamada Reservas Votorantim, né? Então nós temos dentro de casa, dentro do próprio grupo, uma experiência de um caso de sucesso, pensando na questão de sustentabilidade, sobretudo pensando no tripé social, ambiental e econômico de uma grande reserva, né, com o impacto que é o legado das águas. E esse know-how trazido dentro do Grupo Votorantim tem nos auxiliado com algumas visões, né? Eu já trouxe aqui o exemplo de Vazante. O Vazantes Mineiras pensa sobretudo nessa questão da sustentabilidade. A gente pensa no conceito de regeneração ambiental, como é que a gente pode trazer para um mosaico de oportunidades, né? Nós temos hoje o equivalente aí a 3.500 campos de futebol de áreas verdes que não são utilizadas, né, pela mineração, e que existe um mosaico de possibilidades. Tem RPPN, tem APP, tem áreas que no passado foram fazendas e que a gente vem restabelecendo hoje, por exemplo, para o manejo de gados na região. Existe um mosaico de possibilidades e a gente vem buscando exatamente essa sinergia, né, de uma atuação no bioma cerrado. O bioma cerrado ele é muito rico, ele traz várias oportunidades, seja de estudo, de pesquisa, de fomentos produtivos e tudo mais. E aí a gente tem ainda um outro caso, né, que o Reservas também tem trazido para a gente. Nós temos uma operação nossa no coração da Amazônia, no noroeste do Mato Grosso, mais ou menos 3.000 hectares de floresta amazônica preservada, né? E quando a gente fala também do manejo sustentável de uma floresta amazônica, você tem um mundo de oportunidades, um mundo de opções a se trabalhar. Então a questão de sustentabilidade, seja ambiental, social, econômica, ela é pauta dos projetos que a gente tem trazido, né, sobre a mesa, sobretudo aproveitando hoje o know-how, né, que o Grupo Votorantim tem. Assim, o Reservas, por exemplo, eu conversando com o diretor do Reservas Votorantim há um tempo atrás, ele me trazia uma experiência de que ele estava, há algumas semanas atrás, fechando exatamente a comercialização de créditos de carbono, né, dessa área do legado das águas nos Estados Unidos. Então, olha, né, as possibilidades que existem. Como o Marco Antônio comentou, as oportunidades são muitas, né? Acho que cabe a gente conseguir ordenar, entender o que são as vocações da região e trazer soluções que possam ser sustentáveis ao longo do tempo. Muito bom. Tem uma pergunta para você sobre a governança, especialmente nessa agenda de turismo, né? Enfim, é turismo ao mesmo tempo, né? Que a iniciativa gera. Da pergunta da Rosane Biasotto, qual seriam os ingredientes, né, para uma governança bem-sucedida nesses arranjos de turismo? Obrigado aí, Rosane, pela pergunta. Quando a gente fala, né, da questão do potencial turístico explorado hoje em Vazante, né, Vazante tem uma característica hoje que é explorada com turismo religioso. Conforme eu comentei, caravanas e mais caravanas, a cidade se mobiliza, mas isso acontece durante 5 dias no ano, né? E aí, o que se pode fazer durante os 365 dias? A gente vem discutindo exatamente nas nossas agendas e conforme eu comentei com o mosaico de possibilidades das áreas que a gente tem, como é que a gente pode potencializar tudo isso, né? Nós já tivemos, por exemplo, um trabalho no passado de infraestrutura da Gruta da Lapa Nova, que é uma grande gruta da região, uma gruta lindíssima, né, exatamente para poder
melhorar as condições de acesso e incentivar o turismo na região, né? Nós estamos estudando hoje que alternativas que a gente tem para uma RPPN. Então, a governança tem sido exatamente em captar essas oportunidades e conseguir absorver ou melhorar o potencial turístico aí da região. Perfeito. Prefeita Josemira, bem, hoje Canaã é uma cidade de oportunidades, né? Está no auge, né, do ciclo Felicidade. Já contagiou. Ah, com certeza. Digo nada. Esse auge da felicidade e auge também, né, do seu potencial econômico nos deixa muito curiosos, né, sobre essa sua estratégia de longo prazo, como a senhora mencionou, e as oportunidades que estão postas ali, né, que vertentes existem nesse plano de diversificação econômica, para que todos conheçam um pouco melhor sobre essa visão de Canaã dos Carajás hoje, sobre diversificação. Eu acredito muito que o futuro de um município minerador, ele passa muito pela visão e pela gestão desse município. E ainda além, passa também pela capacidade de dialogar com o terceiro setor. Achei importantíssimo a sua fala aqui, essa capacidade de dialogar com o setor privado, com o terceiro setor, e sendo sempre um diálogo permanente e transparente. Isso nos ajuda muito a construir esse futuro, Adriano. E você pode ir também investir lá em Canaã, levar a empresa, conhecer lá, uma cidade riquíssima de minérios e oportunidades. A ação de investimentos aqui está em alta. Está em alta. E hoje, o meu olhar como gestora, Sérgio, entenda, não é apenas para Canaã. Eu penso que o futuro de um município minerador, o desenvolvimento desse município, ele tem que passar pelo município minerado e pelos municípios afetados, Marco, pelos municípios afetados. Então, o meu olhar de crescimento e de desenvolvimento, ele é regional. Eu lancei agora o primeiro pacote de obras do município 2025, serão 3 pacotes de obras. E nesse primeiro pacote eu falei da construção de um aeroporto, porque quando eu falo na construção do aeroporto, eu estou falando também em desenvolvimento regional, né? Nós vamos também investir fortemente. Hoje nós temos um aterro controlado, vamos construir agora o nosso aterro sanitário, também pensando aí na qualidade de vida, na saúde da nossa população, na sustentabilidade, enfim. Já construímos e vamos construir mais importantes rodovias que dão acesso ao município de Canaã dos Carajás, a regiões vizinhas, porque trabalhar essa logística é importante para atrair investimentos, para escoar os nossos produtos com segurança e assim a gente preparar toda uma região. E investindo fortemente, eu citei alguns eventos, um calendário de eventos. Nós temos também um festival literário, esqueci de citar. Nós temos o festival literário, acontece agora em novembro. É importante a gente falar nesses vários segmentos na área do turismo, e desenvolver o turismo em Canaã dos Carajás é desenvolver o turismo regional. Eu não posso pensar em preparar, e Canaã dos Carajás, esse ano de 2025, entrou no mapa do turismo brasileiro. Isso para nós também já é muito importante falar. Então, quem sai de São Paulo, por exemplo, de Salvador, de Minas Gerais, de outra região, para ir a Canaã dos Carajás, ele vai querer conhecer Canaã dos Carajás, vai querer conhecer Parauapebas, Marabá, Curionópolis, Água Azul do Norte, os nossos municípios vizinhos. Então, eu penso, e até já conversei com os outros prefeitos vizinhos, da gente pensar aí, Sérgio, num consórcio onde a gente possa desenvolver esse turismo regional. Então, para os investidores, eu quero dizer que não apenas Canaã, mas a nossa região, ela de fato será uma região muito propícia para investimentos na rede hoteleira,
na rede da gastronomia. Nós temos grandes eventos e falta hotel na cidade. Eu tenho um planejamento de construir um grande evento para acontecer no mês de fevereiro, que é para reunir encontros de igrejas, né, de todas as religiões, e falta hotel para receber essas pessoas. Então, assim, são coisas que eu quero deixar marcadas, já estão, né, de algum modo, marcadas no nosso calendário, mas a gente precisa da iniciativa privada, tanto na rede hoteleira, como também na rede de restaurantes, enfim, edifícios, também moradia. Nós temos em Canaã dos Carajás, eu digo que é o maior programa de moradia do país, realizado com recursos próprios, que é o programa Moradia Digna. Já entreguei mais de 3.000 habitações para as famílias de Canaã dos Carajás, para desafogar um pouco o alto custo, né, dos aluguéis, mas ainda tem um campo muito aberto na construção civil, para investimentos na construção civil. Canaã dos Carajás é uma cidade, um município cheio de oportunidades, e eu acredito que tem um leque aberto para todos os segmentos. Alguns eu citei aqui, mas existe um leque muito aberto, Sérgio, para esses investimentos. Muito bom. Agora eu queria explorar com vocês um pouco da visão sobre experiências que, de alguma maneira, provocam vocês, que inspiram, na verdade, porque diversificação econômica e esse trabalho de desenvolvimento de conteúdo local, ele, dentro do IBRAM, tem uma trajetória. Você mencionou, não é, Bárbara? Talvez começar com você, que vem aí trabalhando no grupo com várias experiências, analisando várias experiências, e nos interessaria muito conhecer, tanto do ponto de vista municipal, né, quem são os municípios que inspiram, né, de alguma maneira, essa trajetória de diversificação, para onde gestores como vocês, né, que são lideranças importantes na mineração de maneira geral, né, por meio da AMIG, tem esse papel fundamental, né, junto aos municípios, e é claro, né, nas empresas, olhando para experiências que vocês conhecem, que vocês, dentro e fora do país. O bom de trabalhar com empresas que são lideranças, né, no setor é, efetivamente, desfrutar de muito benchmarking, né? Então, queria, Bárbara, no grupo, né, que vocês têm no IBRAM, que experiências vocês destacam, que inspirações você pode trazer aqui para a nossa audiência? Olha, como eu disse, Sérgio, a gente ainda está nessa construção, né, de inspirações, de cases de sucesso. A gente está também vendo todos juntos acontecer a máquina, a mina de Águas Claras, que é ali do lado de Belo Horizonte, em Nova Lima, e que está com um projeto muito bacana também da Vale de reconstrução total, né, de um espaço que era muito marcado. Eu acredito que a gente tem até, Sérgio, que às vezes trazer insights, ideias até de outros setores, como a Gisela estava falando. Às vezes não vai ser só a mineração, né? A gente tem que pegar inspiração em outros setores. E a gente tem inspirações interessantes também em municípios de óleo e gás. A questão do uso do fundo soberano também, onde você tem uma questão da utilização, né, do royalty de um modo blindado, como que isso funciona, como que isso está trazendo impacto ou não para a cidade. Eu acho que a gente tem que abrir realmente a cabeça para essas outras experiências, talvez até de outros setores. E, bom, acho que é isso, né? Abrir um pouquinho, a gente está com o tempo para todo mundo poder falar. Muito bom. E restringir a isso. Prefeito, por favor. A gente busca as experiências, nesse setor da mineração e comunidade, territórios, a gente tem visto boas experiências fora do Brasil, né? Então eu citei a questão do turismo, Reino Unido, Romênia, Inglaterra, Reino Unido, né, de uma maneira geral, França, que é a utilização das áreas, né, do uso futuro das áreas para o turismo. Mas também em toda essa governança, né, o Canadá tem sido uma referência importante para nós também,
né, nesse relacionamento, seja questão tributária, e aí com uma amiga, a gente, e às vezes parece uma queda de braço com a indústria da mineração, mas eu digo sempre nós estamos do mesmo lado, porque nós né, apoiamos a indústria minerária no país fortemente, ela é fundamental, inclusive para os municípios, para os territórios, não há desenvolvimento econômico sem a indústria, mas os modelos precisam de ser evoluídos aqui no Brasil, e o Canadá é uma referência. O Canadá, do ponto de vista de tributação, de royalties, de meio ambiente, de cuidado com os territórios, ele está muito mais à frente do Brasil, né, muito mais longe da África, né, que é a outra referência negativa, e que é importante e são competitivos, que não tira a competitividade das empresas. Então, são as referências. E o Fundo Soberano é outra, inclusive no encontro com o Raul Jungmann, quem cumprimento pelo evento de uma maneira geral, que é o presidente do IBRAM, nós nos propusemos a pensar numa agenda comum entre territórios e também territórios e a indústria da mineração. E o Fundo Soberano é uma oportunidade, é uma possibilidade, e que tem que ser trabalhado em conjunto, porque não tem regulamentação no Brasil, não tem cultura política para isso. Né, de uma certa forma, a gestão pública pensa muito no imediatismo. Estou até viajando para São Paulo semana que vem, para o Rio, aliás, né, para um encontro de fundos soberanos, encontro internacional de fundos soberanos, exatamente para a gente entender a distância do Brasil está nisso. A Noruega, essa semana, comemorou 2 bilhões e meio, 2 trilhões e meio de dólares no fundo, né, norueguês, e que é uma segurança né, de uma poupança geracional para as próximas gerações, mas precisa mexer na cultura, né, e na organização e no padrão. Muito bom. Adriano, por favor. Não, eu queria, sobretudo, reforçar algumas coisas que foram faladas aqui. A gente começou falando exatamente da importância do equilíbrio entre iniciativa privada, parte pública, e acho que todas as iniciativas, por exemplo, que Canaã dos Carajás tem e que Itabira tem, né, de melhoria das condições de cidades, é parte do que a gente precisa hoje, né, sobretudo para a qualidade de vida das pessoas que hoje trabalham na mineração, para a retenção de mão de obra local, para crescimento, enfim, acho que esses são aspectos importantes aí nesse ganha-ganha, né, entre iniciativa privada e a iniciativa pública. Por outro lado, eu queria pensar que, pensando em uso futuro, eu já falei de algumas iniciativas inspiracionais aqui, mas eu acho que tem uma questão muito pragmática nossa como negócio, que é exatamente a extensão da vida útil das minas que a gente atua, que a gente trabalha. Então, trazer projetos, tecnologias, projetos de recuperação de rejeito, projetos de melhoria do reaproveitamento da reserva atual, pesquisa, né, exatamente para poder melhorar a informação geológica, tudo isso é importante, extremamente importante para a gente poder buscar exatamente a extensão do ativo. Esse é o primeiro interesse, que eu acho que é de todo mundo, é nosso como investidor, é da comunidade, é do poder público. Então acho que pensar em uso futuro ou pensar no futuro da mineração passa e começa, na verdade, exatamente pela extensão da vida útil dos nossos ativos. E acho que o próprio Marco Antônio comentou um ponto importante aqui, né? Por mais que a gente tenha inspirações, o mais importante para mim é a construção conjunta. É aproveitar o conteúdo local e a vocação que existe aí em cada território. Obrigado, Adriano. Lembrou aqui de uma coisa fundamental. Prefeita Josemira, por favor, bem rapidinho últimas palavras, aqui, últimas palavras. Sua inspiração, de então, preferência brasileira. Olha, eu vou falar, Belo Horizonte, né? Belo Horizonte também aproveitou aí áreas mineradas, né? Exatamente, para investir em espaços verdes, espaços públicos assim que hoje, de algum modo, também são referência para nós. Mas, enfim, eu não quero ser redundante aqui, falar de fundo soberano, que isso também é importante, a gente também pensa. Acaba que teve muita conexão toda a nossa fala, não é isso, Sérgio? Acho que isso foi muito importante. Mas finalizar dizendo que Canaã dos Carajás trabalha para ser um case do sucesso. E por isso nós nos cercamos aí de consultorias, trabalhamos com indicadores, uma equipe técnica muito capacitada para a gente depois contar essa história no pós-mineração. O que restou
e o que é Canaã dos Carajás. E a gente quebrar um pouco essa cultura de cidades mineradas que sobrevivem unicamente dos royalties e depois ficam com seus buracos. Então, eu trabalho muito para que a gente quebre de fato, talvez, essa maldição do minério, né? Que a gente seja um case do sucesso, que Canaã dos Carajás seja um exemplo. Eu tenho falado muito isso com as mineradoras lá, as empresas de Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás será um exemplo a ser apresentado ao Brasil. Assim seja, né? Muito bom. Sim, obrigada. Muito bom. Olha, vou dizer a vocês como esse palco balança. Parece aqui, olha, me senti aqui numa dança, não é? Vocês não sentiram? Muito bom. Mas foi uma dança prazerosa, porque em ótima companhia, né? Que painel bacana poder ouvir as experiências de vocês, muito generosos, né? Com esse compartilhamento das experiências, visões. E queria agradecer demais à plateia pelas perguntas. Eu tentei mesclar aqui as perguntas de vocês. E agradecer especialmente ao IBRAM, né, que nos proporcionou esse momento. Agradecer aqui a Cíntia Rodrigues, que fez a curadoria dessa mesa, né, com a equipe do IBRAM. Então, muito legal estar aqui em grande companhia. Muito obrigado e até breve, né? Obrigado.